diminuir seus custos de produção? Na realidade, nós estamos vendo um fenômeno que é interessante, que é o capitalismo, ele retrocedendo, num certo sentido. Não é um retrocesso, né? Para o capitalismo, num certo sentido, é até um avanço. Mas socialmente é um retrocesso. Há formas de organização do trabalho da época da Revolução Industrial, né? Quem estudou esse problema sabe que antes de ser constituída a unidade de produção, a fábrica, os capitalistas eles se utilizavam na época da manufatura do trabalho individual. Quer dizer, o cidadão produzia uma coisa lá, ele comprava. O outro produzia uma coisa lá, ele comprava e tal, daí ele juntava tudo e fazia o produto. Né? Daí, na segunda fase da manufatura, eles vão colocar todos os trabalhadores sob o mesmo teto, para a economia de custos. Né? E agora eles estão fazendo o processo exatamente inverso. Em grande medida, por quê? Para diminuir o valor da força de trabalho. Quando os capitalistas reuniram os trabalhadores numa unidade fabril, eles falaram o seguinte, que se a gente colocar todo mundo aqui, eu vou pagar menos pelo produto. Só que a classe trabalhadora, né, isso aí já lá vão 200 anos, evoluiu muito. Criou sindicatos. Naquela época não havia sindicatos. Os sindicatos obtiveram conquistas trabalhistas importantes. E o objetivo da burguesia é destruir essa organização, destruir os sindicatos e destruir as conquistas operárias todas, que eles estão fazendo. No Brasil estão fazendo isso de uma maneira muito intensa. Se eles forem bem-sucedidos, o trabalhador brasileiro vai ficar como na época da Revolução Industrial. Né? O valor da força de trabalho vai cair substancialmente, está caindo, né, nesse momento. Quando você retira, por exemplo, pega esses trabalhadores de aplicativo, que é o caso mais extremo, né? O trabalhador não tem praticamente nenhuma conquista trabalhista. Ele é o suposto empreendedor, né? Ele seria ele mesmo um capitalista. Essa é a ficção. Na verdade, ele é um trabalhador assalariado com um contrato, sem contrato de trabalho, que era o normal, né? Na época nos primórdios da organização operária não havia contrato de trabalho. Muito menos contrato coletivo de trabalho, né? Tudo isso daí foi sendo conquistado gradativamente. Agora, o que acontece, né, é o seguinte, que eles estão aproveitando uma maré favorável para impor essa destruição das conquistas operárias. Mas não quer dizer que a classe operária vai se submeter a isso daí eternamente. Né? A hora que tiver uma nova situação, um ascenso operário, os operários vão querer retomar as conquistas perdidas, logicamente.